em termos de educação, se nós pensarmos em termos de crianças, né, eu só estou um pouco na frente, mas eu estou, assim, na boa companhia de muitas mães, de muitos pais, que também estão buscando a Deus e recebendo dele a sabedoria, porque é Deus que realmente nos dá a sabedoria. E esse tema de educação, eu quero comentar um pouquinho aqui, que eu acho que talvez alguns de vocês falem assim, mas eu não preciso, eu já eduquei os meus filhos, eu já terminei essa fase, né? Ou eu não tenho filhos, eu não preciso aprender de educação. Mas se você está pensando nesse sentido, eu queria te dizer o seguinte, que tem uma surpresa para você. Porque a educação que Deus fala, a verdadeira educação, né? A gente também vai trabalhar um pouquinho essa questão, por que verdadeira educação? Mas a educação de que Deus fala, ela, se a gente for para o livro Educação, lá no comecinho, ela fala tanto para quem que é, como ela fala por quanto tempo é. Então, eu vou começar para quem que é. Se você está pensando assim, já sou grande, já fiz tudo o que eu tinha que fazer em termos de educação, vamos lembrar que Adão e Eva eram perfeitos e eram adultos, porque eles foram feitos adultos, né? Já prontos para procriar, já prontos para ser o governador do mundo, né? E ainda assim, Deus tinha para eles uma escola. E essa escola, ela era uma escola muito especial, com professores muito especiais. E eu quero só trazer para vocês verem que não interessa a nossa idade, não interessa a nossa situação com filhos, sem filhos, nós somos todos alunos na escola de Cristo, certo? Amém. Então, deixa eu ver aqui, olha, no capítulo 2 do livro Educação, que fala sobre a escola do mestre, diz o seguinte, que o método instituído ao princípio do mundo deveria ser para o homem, não só para as crianças, deveria ser para o homem o modelo durante todo o tempo subsequente. Será que era só para o tempo antes do pecado? Não, era para todo o tempo subsequente. Deus sabia que haveria o pecado? Ele sabia. Então, diz o seguinte, como ilustração dos seus princípios, né, dessa educação, desse método de educação, o que Deus fez? Foi estabelecida uma escola modelo no Éden, o lar de nossos primeiros pais. E qual que era a sala de aula? Qual que vocês acham que era a sala de aula? Jardim. O jardim, não? Jardim. Exatamente. Que sala de aula boa, né? Ela era tão boa que quando Deus terminou tudo que ele tinha feito, o que ele disse? Que era muito bom. Se a gente vai num parque, se a gente olha lá fora, se a gente vai para uma floresta, e eu amo, né? Eu nasci dentro da cidade de São Paulo, eu não tinha contato com a natureza, a não ser a escola que eu ia, né? Assim, morava na frente de uma avenida super, passando carro o tempo todo, com aquela poluição. No tempo, nasci e cresci no tempo que, na gasolina, eles ainda colocavam chumbo, né? Imagine, a gente absorvendo aquele chumbo que vai para a nossa cabeça, que diminui a nossa capacidade mental, mas Deus tinha, não era o plano divino, né? Meus pais estavam num lugar que não era o plano divino, mas Deus, o lugar que ele fez para todos nós era um jardim. O plano original era de que todos nós morássemos num jardim, aproveitando os cantos dos passarinhos, tendo como companheiros os animais, né? E que todos seriam muito bonzinhos. Mas essa primeira escola foi que Deus colocou para Adão e Eva. E agora, lá no primeiro capítulo, eu quero começar para vocês lendo o seguinte, que quando a gente fala de educação, diz o seguinte, que a educação é muito mais, significa mais do que a preparação para a vida presente. A gente sempre pensa, né, na educação como escola, na educação como faculdade, na educação para quê? Para eu poder sustentar minha família, na educação para eu poder ganhar mais dinheiro, né? Tem todas essas coisas. E é tudo parte. É para a vida presente, mas é mais do que para a vida presente. É o desenvolvimento, agora aqui, a definição de educação, tá bom?
para a gente pensar, porque nós vamos estar pensando em educação nos termos divinos. Essa é a verdadeira educação. Não é só um ramo de estudos, mas a verdadeira educação é o desenvolvimento. Quer dizer, uma coisa contínua. Desenvolvimento é alguma coisa que continua, certo? É o desenvolvimento, mas não só numa área. É o desenvolvimento harmônico, harmonioso, completo, conjunto. Sabe do quê? Dos poderes ou das faculdades físicas, mentais e espirituais. A tradução que eles colocaram aqui, não sei como é que está na nova tradução, mas na tradução anterior fala intelectuais. Intelectuais a gente pensa mais na parte de livro, né, de estudar, mas é mental. Agora, não sei se vocês notaram que aqui falou físico, o nosso corpo, mental, a nossa mente, e espiritual. Então, essas três coisas são como um tripé, né? Vocês sabem esse tripé que o pessoal coloca a câmera, ou coloca alguma coisa para filmar? Eles têm 3 pés, certo? Por isso tripé. E o que acontece se um deles não estiver presente? Ele vai conseguir ficar em pé com 2 pés? Não vai. Vai cair. Então, ele tem que ter os 3 e tem que ser harmônico. Eu até tinha o meu tripé aqui, estava prontinho para mostrar para vocês, mas eu tive problema com o computador, então estou tendo que fazer a live no telefone. E aí o meu tripé está segurando o telefone. Agora, vocês sabem muito bem como é que funciona, né? Se eles não tiverem harmoniosamente desenvolvidos na mesma altura, o que vai acontecer? Não vai sustentar. Não vai sustentar. Ele vai ficar torto, você não vai conseguir colocar do jeito certo. Se um tiver maior, outro tiver menor, o outro, se cada um tiver num nível, não vai funcionar. Então, Deus fala o seguinte, que a nossa educação é o desenvolvimento de todas as partes pelas quais ele nos fez. Ele nos fez com uma natureza física, né? E nos fez a semelhança, a imagem e semelhança dele. Isso a gente já vai lá no Gênesis, e a gente encontra isso muito claramente, que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E em que aspecto? A gente pensa no aspecto, talvez, espiritual, né? Talvez, assim, a capacidade de raciocinar, mas nos é dito que nós fomos feitos à imagem e semelhança em todos esses 3 aspectos. A nossa aparência física, é claro que nós somos tremendamente feios nessa altura, né? A pessoa mais bonita nesse mundo é horrível de feia. Mas nós ainda temos, assim, essa lembrança, né? Quer dizer, Deus fisicamente, nós parecemos com Ele. É o nosso Pai. E Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Ele criou tantos animais lindos, tanta coisa linda nesse mundo. Mas a nós, Ele fez a sua imagem e semelhança. E Ele quer que nós desenvolvamos todos esses aspectos. E é por isso que essa é a educação verdadeira. Qualquer educação que se concentre só num aspecto, em detrimento com a perda de outros aspectos, não vai conseguir desenvolver-nos harmoniosamente para que nós tenhamos o equilíbrio que Deus quer. Então, pensemos assim, vamos pensar na escola, por exemplo, né? Todo mundo aqui foi para a escola, a gente sabe como é que funciona. Qual é a parte que está mais, que os professores mais se preocupam dentro da escola? É a parte mental, certo? É a parte intelectual. É essa parte que está todo mundo mais preocupado. Claro que a gente tem as suas aulas de educação física, né? Tem alguma coisa nesse sentido, mas a espiritual, então, nem se fala, nem se toca. Então, nesse sentido, se as nossas crianças vão para a escola, é muito importante que se nós lembrarmos que a educação verdadeira, ela tem esse tripé, essas 3 partes, que nós sejamos muito cuidadosos para que em casa eles possam se desenvolver nos outros aspectos. Isso se for somente, estamos falando de criança, certo? No aspecto físico, no aspecto espiritual. Então, é a nossa parte que nós, como pais, estejamos preocupados com esses 3. E a nós, como pessoas, será que esses 3 são importantes também? Sim, os 3 são importantes. E a gente, no decorrer das nossas conversas aqui, a gente vai tocar um pouquinho em cada um desses aspectos. Mas pensem bem, a parte
física, qual que é a importância em termos de educação para a parte física? O nosso cérebro, ele é alguma coisa física, né? Os nossos pensamentos podem ser observados, se eles têm as máquinas certas, como lugares que acendem, regiões que acendem no nosso cérebro. Então, ela é uma parte física, tanto é físico, que se nós tivermos um problema no nosso coração, e o nosso coração parar de bater, nós pararmos de respirar, o primeiro que morre é o nosso cérebro. Por quê? Porque o nosso cérebro, embora seja somente 2% do nosso corpo, ele gasta quase 1/4 de toda a energia que nós consumimos. Então, vocês imaginem que no final, mesmo que a gente esteja sentado sem fazer nada, o nosso cérebro está trabalhando muito. Agora, tem um médico psiquiatra aqui nos Estados Unidos, o nome dele é David Amen. Interessante o nome, né? Mas ele é pioneiro em conseguir, em trabalhar com as pessoas, e ele foi conseguindo ver dentro do cérebro, né? Nem sei qual é a máquina que ele usa para isso, mas ele conseguiu perceber as partes que estavam mais ativas e menos ativas no cérebro. E os problemas que as pessoas têm, que acabam refletindo no desenvolvimento do cérebro deles. E o que ele diz? Ele diz o seguinte: você quer cuidar do seu cérebro? Pense tudo que você vai fazer, tudo que você for comer, tudo que você for fazer, tudo que você for assistir, tudo que afeta o seu corpo vai afetar o seu cérebro. Tudo que faz bater o seu coração, você ficar nervoso, você ficar irritado, isso está afetando você, o seu corpo, está afetando o seu cérebro. Então, talvez seja por isso, né, mais uma das razões pelas quais Paulo diz o quê? Quer comais, ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E alguém queria falar alguma coisa? Então, eu queria, já que nós pegamos essa primeira parte, essa parte essencial, agora, para que Deus estava preocupado com esse desenvolvimento? Por sinal, quando fala nesse desenvolvimento, esse tripé, né, dessas 3 partes que nós fomos feitos, ele fala o seguinte, ele diz, mas para que é isso? Para que Deus quer que nós nos desenvolvamos? Primeira coisa, ele nos fez a sua imagem e semelhança. E o propósito dele, para o qual ele nos fez, esse trabalho, deixa eu voltar um pouquinho, esse trabalho de desenvolvimento, ele tem o objetivo, ele nos prepara para alguma coisa. Ele nos prepara, diz aqui, para o gozo do serviço, neste mundo, e para aquela alegria mais elevada, por um mais dilatado serviço no mundo vindouro. Então, lembra, eu não falei para vocês, eu falei o que era a educação, né, que é o desenvolvimento harmônico dessas 3 partes, física, mental e espiritual, mas eu não falei por quanto tempo. Eu falei, é uma preparação para a vida presente e visa o ser todo e todo o período de existência possível ao homem. Então, se você está aqui nessa noite e você tem 80 anos, ainda está na hora de trabalhar na sua educação. Porque a educação é por todo o nosso período de vida. Mas não só o período de vida, todo o período de vida possível para qualquer um de nós. Eu também, alguém colocou aí um coraçãozinho, eu também fico muito contente que não acabou a minha educação, que eu ainda posso me desenvolver mais e mais. Eu já entrei na casa dos 60, mas ainda tenho, assim, esperança, não só no lar eterno, mas aqui nós podemos continuar nos desenvolvendo. E aí vem uma parte que eu gostaria de falar com vocês, que é o propósito de Deus para nós. Quando a gente estava falando de Adão e Eva, né, do jeito que Deus os criou, diz o seguinte, que o propósito de Deus para eles era que quanto mais vivessem, e é o mesmo propósito para nós, porque não mudou, quanto mais vivessem, tanto mais plenamente revelassem essa imagem, a imagem de Deus, na aparência física, na capacidade, na parte mental e na parte espiritual.
E essa parte espiritual, o que ela é? Eu achei uma definição muito interessante no espírito de profecia. É a percepção do que é reto e o anelo, o desejo pela bondade. Então, a parte espiritual, ela tem esses dois aspectos. É a nossa parte, é a parte de comunhão com Deus, certo? É a parte desse nosso louvor, de amarmos a Deus. Por quê? Porque nós podemos perceber nele o que é reto e a bondade dele. Lembra que quando Moisés pediu a Deus, Senhor, eu quero conhecer, quero ver a sua glória. Deus falou assim, olha, eu vou te esconder na rocha, você não vai poder me ver, mas eu vou mostrar para você, eu vou falar o meu nome, né? Eu vou me revelar a você. Naquela parte, eu não estou falando ipsis literis do jeito que é mesmo, né? A gente não vai ver agora porque não dá tempo, mas ali Deus estava falando, Deus passou por ele e proclamou. Deus, antes disso, Deus falou assim, eu vou passar toda a minha bondade diante de você. Essa é a glória de Deus, é a sua bondade, é o seu amor, bondade originada de um amor infinito, porque ele é a fonte de todo amor. Então, nessa bondade, e ele ainda explicou nos termos para nós, agora que somos homens caídos, mulheres caídas, né? E qual que era? Ele falou, a primeira coisa que Deus, quando ele falou assim, eu vou te dizer o meu nome. Nome, na Bíblia, no hebreu, é a mesma palavra, vocês já devem ter ouvido isso. Assim, quando eu pergunto, o nome significa caráter. E caráter significa nome. Então, assim, se eu perguntasse para você, olhasse para você e perguntasse assim, qual é o seu nome? Se você soubesse a língua hebraica, você estaria ouvindo, qual é o seu caráter? E aí a dificuldade do pobre do Jacó, né? Cada vez que perguntavam o nome dele, ele tinha que falar, suplantador, enganador. Mas Deus mudou, né? Deus, aquele que lutou com Deus e venceu. Imagina o orgulho santo de Jacó de poder, quando alguém agora perguntasse para ele qual é o seu nome, ele dizer assim, aquele que lutou com Deus e venceu. Imagina, o que as pessoas iam fazer? Como assim? E aí ele podia contar o testemunho dele. Ele podia contar da bondade de Deus. Nós, como povo, nós sabemos que, quando a gente lê as 3 mensagens angélicas, né, que nós somos para clamar ao povo, para dar o que a Deus? Para adorá-lo, né, para dar louvor e dar-lhe glória. E essa glória é o caráter. E nós devemos refletir esse caráter de Deus, tanto na parte física, como na parte espiritual e na parte física, espiritual e mental, nós fomos feitos à imagem de Deus. Nós perdemos a outra parte, mas nós podemos ainda, no caráter, naquilo que nós somos, no amor pelo que é reto, e no desejo de sermos bons, na busca de sermos da bondade, que é a parte prática, né? Então, você pode fazer tudo certinho, quer dizer, a gente não pode, não consegue, né? Mas ainda que nós tentemos e nos esforcemos para fazer tudo certinho, do jeito que a gente sabe que é, mas se nós não formos bondosos, nada disso adiantaria, né? Ainda que nós dessemos todos os nossos bens para os pobres, ainda que nós dessemos o nosso corpo para ser queimado, se nós não tivéssemos amor que gera bondade, nada disso aproveitaria. Então, agora nós vemos que Deus, o seu propósito era que o quê? Que quanto mais vivessem, mais revelassem essa imagem que nós recebemos originalmente e dessemos mais, refletirmos mais completamente a glória do Criador. Agora eu quero falar para vocês algumas características de como, desse propósito inicial de Deus, como é que ele fez Adão e Eva, e como é que ele quer, que ele gostaria que fosse a nossa vida, e é o que ele quer restaurar em nós. Então, diz o seguinte, no livro Educação, que todas as faculdades com que eles foram criados, e que nós fomos criados também, eram passíveis, eram possíveis de desenvolvimento. Então, a gente não pode dizer assim, mas eu... Não. Tudo eles receberam, e como uma criança pequena, que é perfeita quando nasce,
mas continua desenvolvendo, 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 e por causa desse desenvolvimento, ela pode fazer mais coisas, ela já tem as perninhas, né? Ela consegue mexer as perninhas, os bracinhos, os olhos acompanhando tudo, mas se ela continuar só assim, ela não desenvolver, ela não vai conseguir andar, ela não vai conseguir comer por si mesma. Então, na criança, e eu acredito que Deus, assim, na sua bondade e misericórdia, né, nos deu esse privilégio de sermos pais, ou pelo menos de conhecermos crianças e bebês, e vermos como é um desenvolvimento do perfeito para continuamente continuar desenvolvendo. Perfeito, mas pode continuar sendo melhor, desenvolvendo as capacidades. Então, deixa eu ler para vocês aqui algumas das coisas que Deus tinha planejado, que ele deu para Adão e Eva, e que era o plano dele para nós. Então, diz o seguinte: a sua capacidade e vigor físico, a sua capacidade física e o seu vigor, a sua energia, a sua força, deveriam aumentar continuamente. Vocês já imaginaram? Imaginem Adão e Eva. A gente sabe que ele tinha, pelo que nos é dito, né, o dobro da altura de um homem de hoje. Então, ele tinha perto dos seus 4 metros. Ele tinha uma capacidade, uma força vindo das mãos de Deus, mas ainda assim, esse vigor e a capacidade podiam continuamente ser desenvolvidos e aumentar. Não só a capacidade física, mas a capacidade mental. Eles eram super inteligentes, a gente sabe disso, eles foram feitos inteligentes, mas a capacidade mental deles era para continuar desenvolvendo. É justamente o contrário que a gente vê hoje, né? A gente vai perdendo, a gente vai até um ponto, a gente está crescendo e depois a gente vai perdendo. Mas esse não é o plano divino. E não é nem para nós hoje. Depois eu falo com vocês a respeito disso. Para quem já está assim, nessa terceira idade, né, como o pessoal diz, a melhor idade, tem coisa para nós aí também, tá? Então era para continuar sempre essa capacidade aumentando e o vigor. A comunhão, que era face a face com o Criador, imagina, com Deus Pai, era face a face. Eles tinham isso daí. Os mistérios do universo visível convidavam o homem para o estudo. Então, eles tinham todas as vantagens. Deus deu tudo para eles. E eles tinham uma visão, a gente pensa, quem tem a visão 20 por 20 que o pessoal fala, né? Eu aqui preciso do meu óculos, mas meu filho, ele consegue pegar a nota, eu moro nos Estados Unidos, então meu filho consegue, não sei como é que é a nota brasileira, nesse sentido, mas assim, tem uma linha onde o presidente do Banco Central, não sei quem, assina embaixo. Mas é uma linha, para mim sempre foi uma linha. E meu filho conseguiu ver que ali tinha letras, tinha o nome da pessoa que estava assinando. E eu falo, como é possível? Isso daí, ele tem a visão normal, sem ter que usar óculos como eu. Agora, imaginem a visão de Adão e Eva. E assim, agora só um bônus aqui, né? A senhora White fala, não lembro onde foi que eu li esse texto, mas ela diz o seguinte, que aquela luz que os rodeava, né, que na verdade era um símbolo da inocência deles, quando eles se aproximavam de alguma coisa, permitia que eles vissem nos mínimos detalhes, que eles tivessem uma visão microscópica, que eles conseguissem ver as coisas. Eles não precisavam disso. Eles não precisavam de telescópio, porque eles conseguiam ver. Eu penso nisso, eu lembro de Moisés, né? Que com 120 anos subiu o monte sozinho, sem ajuda de ninguém, e ainda conseguia ver, a visão dele não era em nada diminuída. Vocês já pensaram? Que coisa maravilhosa. Eu já estou tendo aqui os meus problemas assim, vou na oculista, e ela já me disse que eu estou tendo problema de catarata, que eu vou ter que fazer uma cirurgia de catarata ou arrumar um jeito, se alguém souber um jeito de resolver sem cirurgia, melhor ainda. Mas a dele e o plano de Deus era que nós fôssemos melhorando cada vez mais. Agora, com essa comunhão face a face. E olha só, outra coisa que dizia aqui, que na escola do Éden, né, que era a escola original que Deus fez, quem que eram os professores? Vocês se lembram?
Os Deve anjos ser de Deus. Jesus, Deus, os anjos, né? Ai, Deus, hein? Exatamente. Vocês são curiosos. Estou gostando de ver. É isso mesmo. Eles Aham. tinham a visita dos anjos, que vinham e davam testemunho e ensinavam a eles. Olha só que professores. Mas não só isso, né? Naquela hora mais fresquinha do dia, muitas vezes eles encontravam com quem? O próprio Deus. Era essa comunhão face a face com Deus. E recebiam dele instruções e podiam falar com ele. Sabe quando as crianças chegam, né? Quando as minhas crianças chegavam, eu já, de pequenininho, eu já dei o exemplo, né? Eu corria para a porta para cumprimentar meu esposo, abraçava, e já falava, quando o carro ia chegando, já falava para eles assim, papai está chegando, papai está chegando. Então, para eles sempre foi uma alegria, né? Receber o papai, e eu imagino a alegria de encontrar o Deus do universo. A gente não sabe por quanto tempo eles estiveram juntos no Éden, desfrutando dessas companhias maravilhosas. Mas a gente sabe que eles conversavam das coisas que eles estavam aprendendo, das coisas que eles estavam vendo e dos trabalhos que eles estavam fazendo, porque Deus deu para eles também uma ocupação útil, que era, como foi lhes designada, vou até ler aqui para vocês, uma útil ocupação como uma bênção. A gente, muitas vezes, vocês já ouviram o pessoal falando assim, quero descobrir quem foi que fez o trabalho, quem foi que inventou o trabalho. Está aqui, foi Deus, né? E foi uma bênção, não era uma maldição, não era um castigo, era uma bênção para fortalecer-lhes o corpo, ou seja, era um trabalho físico. A gente pensa, né? Hoje em dia a gente tem aquela ideia de quem está lá assim de terninho e gravata, né? Sentado numa mesa, esse daí é que está fazendo um trabalho bom. É que meus filhos não precisem trabalhar manualmente. Mas na verdade não. O trabalho que Deus deu era um trabalho manual, era um trabalho físico, e por isso desenvolvia o seu físico. Mas, ao mesmo tempo, para fazer um bom trabalho, quer você seja um carpinteiro, quer você seja uma cozinheira, quer você seja o que for, quer seja um advogado, tudo que nós formos fazer é para nós termos excelência, né? Na escada de Pedro, quando fala lá em 2 Pedro, e que vai dando os degraus, né? O segundo já é adicionado à fé, em virtude. E virtude, a palavra original que vem disso é excelência. A gente, depois que a gente tem fé, nós somos para fazer o melhor em tudo que nós pusermos a mão, em tudo que nós pusermos a nossa ideia, devemos procurar cantar da melhor maneira para Deus. Tudo que nós vamos fazer é para louvar e glorificar, porque Deus só faz o seu melhor. Então, Oi? Pode falar. Alguém ia falar? Então, essa ocupação útil era uma bênção para fortalecer-lhes o corpo, expandir a mente e desenvolver o caráter. Eu fico pensando em Jesus, quando ele ressuscitou, e quando eu me dei conta disso, a minha atitude mudou. Jesus ressuscitou, depois de 33 anos longe do Pai, que era a alegria do seu coração, e ele ia subir para Deus, mas antes de ir, o que ele fez? Ele dobrou a roupa de cama. Vocês já pararam para pensar isso? Ele dobrou a roupa de cama. Por quê? Porque no seu caráter tem ordem. Gente, tinha os anjos lá, ele não podia falar para os anjos assim, olha, vai dobrando aí enquanto eu subo para o Pai. Podia, e os anjos sentiriam o maior privilégio de fazer isso. Mas Jesus fez com as suas próprias mãos. Ele não fez para nos deixar o exemplo, ele fez porque esse era o caráter dele. E assim deve ser quando a gente pensa em José no Egito, quando nós pensamos em Daniel, né? Que esses daí são o grande protótipo, né? O exemplo de pessoas que foram fiéis a Deus. Tudo que ele fazia como escravo, ele não começou sendo o mordomo da casa do chefe das guardas de Faraó. Ele não começou sendo, que na verdade não era só o mordomo da casa, a gente tem que lembrar que ele cuidava de tudo, todos os bens do Faraó, a conta bancária dele, as fazendas dele, os escravos dele, tudo, ele cuidava de tudo. Por quê?
Porque a fé que ele tinha em Deus, ele acrescentou a excelência. E se a gente continuar subindo na escada, a gente tem outras coisas também, né? Antes da paciência vem o quê? A temperança ou autocontrole. A gente vai falar disso também um pouquinho mais adiante, tá? Mas a gente vê que esse propósito de Deus, de que nós fôssemos mais e mais semelhantes a Ele, cada vez mais bondosos, cada vez voltando lá para Moisés, né? Quando Deus se revelou, a primeira coisa que Ele falou para nós, pecadores, é que Ele é o quê? Ele é bondoso, compassivo, perdoador, perdoa o pecado, a iniquidade, a transgressão. O que Ele não vai perdoar? Ele perdoa tudo, exceto aquilo que a gente não confessa. Por quê? Porque Ele diz que Ele faz, mas Ele vai fazer o quê? Ele perdoa tudo, mas Ele vai fazer justiça também, né? Então Ele abençoa até 1000 gerações, mas o que acontece? Mas aqueles que o amam, mas a maldição vai até quando? Até a 4ª geração. Mas espera aí, a gente vai falar disso também. E assim, em tudo que Deus faz, Ele dá esperança, e muita esperança. Então, essa maldição pode ser quebrada. Essa maldição não precisa ser passada, pelo contrário, nós podemos, como Levi, a história de Levi, lembra? Que ele tinha feito o que ele fez, né, junto com o irmão, no sentido de matar todas as pessoas da cidade de Shequém. Mas o que aconteceu? Deus, ele teve aquela maldição, por causa do caráter dele, mas os seus descendentes transformaram aquela maldição em bênção, porque ele não receberia herança. Mas agora o que aconteceu? Deus falou assim, eu sou a herança de vocês. Pela sua fidelidade, quando foi ali no Sinai, né, que teve o bezerro de ouro e eles ficaram fiéis a Deus, pela sua fidelidade, eu sou a herança de vocês. Vocês não vão receber terra em Israel, mas vocês vão receber os dízimos de todas as outras tribos. E vocês vão comer da minha mesa. Olha que privilégio. Então, gente, não interessa o que veio antes de nós. Não interessa o que os nossos pais eram, o que os nossos pais faziam. Sim, isso tem consequências para nós? Tem. Mas Deus, na sua misericórdia, Ele transforma as maldições em bênçãos. E isso Ele faz através de 2 coisas, que eu quero ver se a gente consegue ainda chegar aqui hoje, né? Mais uma coisa que eu quero falar para vocês. Das maneiras, as 2 maneiras, eu vou voltar lá, tá bom? Mas então, a gente viu como é que Deus criou Adão e Eva, para continuarem se desenvolvendo, para a capacidade aumentar, para o vigor aumentar, para ter comunhão face a face com o Criador, e disso receber, imagina a energia que vem, né? Moisés lá face a face com Deus, 40 dias, não precisou nem comer nem beber. Por quê? Porque Deus era a fonte de energia dele, né? E os mistérios do universo eram visíveis e o convidavam ao estudo. Olha que maravilha. Mas eles tinham também mais um outro poder que Deus deu para que eles pudessem desenvolver o caráter. Qual que era esse poder, essa capacidade que Deus deu, vocês sabem? Então, assim, capacidade física, mental e espiritual. Mas eles tinham uma coisa que Deus deu para eles, que eles precisavam ter para eles desenvolverem caráter. Chama-se livre-arbítrio, a gente chama, né? Mas o que é livre-arbítrio? É a vontade. O que é a vontade? O poder de escolher. Você pode escolher obedecer a Deus ou não. E Deus deu essa capacidade para os seres criados, para os seres que foram feitos à imagem dele. E essa força de vontade, essa capacidade que Deus deu, permitia que eles desenvolvessem cada vez mais semelhante a ele, mas também que escolhessem o contrário. Que a gente sabe, né? Eu teve um tempo que eu nem queria. Eu falava, Senhor, por que o Senhor deu esse livre-arbítrio para nós, né? Se não tivesse, a gente não estaria nessa situação. Mas Deus sabe o que faz. Essa capacidade é que nos permite sermos diferentes dos animais. Não é só a capacidade de raciocinar, mas é a capacidade de fazer escolhas. E com isso, de poder admirar o caráter do Criador. O que é certo e o que é errado. E desejar a bondade, o amor como ele. Agora, veja só. Se eles fossem fiéis
nas escolhas que eles fizessem, tudo o que a gente viu até agora seria para sempre deles. E através dos séculos infindáveis, olha o que aconteceria. Eles teriam continuado a obter novos tesouros de conhecimento, aprender mais e mais. Eu não sei vocês, mas às vezes eu tenho tanta vontade de aprender isso, de aprender aquilo, eu sei que não tenho tempo. Vocês estão vendo aqui a minha biblioteca, né? E tem mais livro aqui para todo quanto é lado, porque eu gosto de aprender. Esse não é a única maneira de aprender, por sinal é uma parte pequenininha. Mas eu sei que com a idade que eu tenho, eu já não vou conseguir ler todos os livros que eu tenho aqui. Porque eu já viu que eu fui gulosa, né? Comprei mais do que eu podia ler. Ou também, vamos pensar do lado contrário, né? Deus me deu mais trabalho, eu tive menos tempo para ler. E muito melhor o trabalho prático. Então, mas olha só, a vida, a eternidade seria para obter novos tesouros de conhecimento. Conhecimento do quê? Da criação de Deus. Ou seja, cada coisa que a gente aprende, cada lei, mesmo hoje em dia com a natureza deturpada do jeito que está, corrompida, né? Nós ainda vemos as leis da natureza que são fixas, que não mudam. A lei da gravidade, todas as leis que Deus fez. E a gente fica pensando, Senhor, como o Senhor pode fazer isso? Por exemplo, né, um dia eu estava lá fora fazendo o meu culto, olhei para cima, vi as nuvens, sempre vejo, eu amo as nuvens, né, passando branquinhas no céu azul, e eu pensei, de repente, me deu aquele estalo, eu falei, Senhor, essas nuvens estão cheias de água, elas têm toneladas de água, como que elas estão tão fofinhas assim, passando, sem fazer nenhum barulho, né, sem estarem caindo? As leis de Deus, que ideias maravilhosas. Então, por toda a eternidade, eles iam continuar tendo esse conhecimento. Eles iam descobrir novas fontes de felicidade. Ou seja, não só a capacidade e o vigor deles ia aumentar, mas as fontes de felicidade, encontrar felicidade em mais coisas. E alcançar concepções, ideias cada vez mais claras da sabedoria, do poder e do amor de Deus. E assim, mais e mais, amplamente, eles teriam cumprido. Isso eu estou lendo aqui, que é tudo inspirado, tá, gente? O objetivo de sua criação. Mais e mais, eles teriam refletido a glória do Criador. Esse era o plano de Deus para nós. E esse ainda é o plano de Deus para nós. Amém. Com as escolhas que foram feitas, né? É amém mesmo, né? Com as escolhas que a maneira como Adão e Eva usaram a sua capacidade de escolha, eles se colocaram numa situação em que eles se excluíram de Deus. Nos é dito também, no livro Educação, que o pecado nos exclui, nos separa. A Bíblia fala isso. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, com a escolha que foi feita, porque, na verdade, essa escolha não foi só uma questão do apetite, né? Não foi só um pecado por apetite. Mas diz o seguinte, aqui na página 25 do livro Educação, que foi a desconfiança da bondade de Deus. Deus que tinha feito tudo para ele, dado tudo. Eles desconfiaram da bondade de Deus. Como que eles desconfiaram? Porque Satanás falou assim, Deus não quer que você coma, porque ele não quer que vocês tenham todo o conhecimento e a sabedoria como ele tem. Não era esse o propósito de Deus? Que mais e mais nós crescêssemos em sabedoria, em conhecimento? Satanás está falando exatamente o contrário. E aí, ele não quer que vocês comam, porque ele não quer que vocês sejam como Deus. Por quê? Porque quando vocês comerem, vocês serão como Deus. Então, eles desconfiaram da bondade de Deus, eles descreram da sua palavra, porque Deus é uma testemunha fiel e verdadeira. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Assim como ele é amor, então eles desconfiaram do amor de Deus, eles descreram de que ele só falava a verdade. E o que mais que eles fizeram? Eles rejeitaram a autoridade de Deus, porque Deus falou, não façam, e eles fizeram. Então, essas três coisas, e essas três coisas, se vocês pensarem um pouco, elas continuam nos perseguindo. A entrada no pecado faz com que a gente desconfie da bondade de Deus.
Por que que Deus deixou acontecer isso comigo? Por que que aconteceu isso com o meu filho? Não é assim que a gente pensa? Quando uma tragédia acontece, primeira coisa que a gente fala, Senhor, por que que o Senhor deixou acontecer? Nós desconfiamos da bondade de Deus. E quando Deus fala em alguma coisa na sua palavra, a gente fala, mas não é bem assim. Hoje em dia, já ouviram essa história? Já pensaram assim, né? Hoje em dia, não é mais desse jeito. Não é bem assim. Ela falou para não fazer isso, mas, né? E a gente, sabendo o que Deus fala, a gente acaba rejeitando a sua autoridade. Então, vamos só ver mais um pouquinho aqui, já estamos no finalzinho, mais 5 minutinhos. É esse mesmo tempo que a gente tem, 5 minutinhos? Deixa eu ver se meu relógio está certo. 4. Pode ficar à então, vontade. O pecado nos excluiu de Deus, nos separou. E o que mais que ele faz? Ele destrói na alma humana tanto o desejo como a capacidade de conhecer a Deus. É por isso que tem tanta gente que não quer nem ouvir falar de Deus. Ele não tem o desejo, porque naturalmente, com o pecado, nós nos colocamos numa tal situação, nós nos corrompemos tanto, que o pecado faz com que nós percamos o desejo de conhecer a Deus e a capacidade para isso. Vocês já pensaram? O que mais que o pecado faz? Ele nos trouxe um pendor para o mal. O que é um pendor? É uma inclinação para o mal. A gente prefere o mal mais do que a gente prefere o bem. A gente prefere comer aquilo que não é saudável mais do que aquilo que é saudável. A gente prefere que as coisas sejam todas para mim, a parte do egoísmo, né? Do que amar ao próximo como a mim mesmo. Então, deixa eu pegar a parte maior aqui, né? Não vou dividir, não é igualzinho. Se eu puder pegar o maior, se eu puder pegar o melhor, né? Esse pendor para o mal, que não se pode resistir. Então, o nosso pendor para o mal é uma força que nós não podemos resistir sem o auxílio divino. E aí vem a maravilha, né? A maravilha que Deus interferiu. E aí vem a questão do sacrifício que a gente sabe que foi feito. E eu vou passar rapidinho essa questão, porque olha só o que aconteceu. Esse pendor para o mal, essa falta de desejo da capacidade da gente conhecer a Deus, depois da queda, além disso, o que aconteceu? A nossa semelhança com Deus, ela se deslustrou, ela perdeu o brilho, ela quase desapareceu. Eles perderam a roupa de brilho, que era o símbolo dessa semelhança, eles perderam logo isso. Outra coisa, então, a semelhança divina quase desapareceu, enfraqueceu-se a capacidade física do homem. O pecado trouxe essa fraqueza física, a tendência para termos doença. Embora tenha aparecido só bem depois, né? Mas a capacidade física já diminuiu. A sua capacidade mental diminuiu e muito. E a visão espiritual se ofuscou. Então a gente não consegue mais ver a Deus, não consegue mais ver a bondade com os mesmos olhos. Tem gente que prefere o mal do que o bem, porque a capacidade espiritual, tem gente que escolhe, que não consegue nem discernir o bem do mal, o certo do errado. Por quê? Porque a nossa capacidade espiritual se ofuscou, e nós ficamos sujeitos à morte. E aí vem a grande, né, a grande maravilha. Por que nós estamos falando isso? Por que eu estou abordando essa questão com vocês? Porque nos é dito o seguinte, que a fim de compreendermos o que se acha envolvido na obra de educação, precisamos considerar 4 coisas. A natureza do homem, e a gente já viu, né? Natureza física, intelectual, espiritual, e feitos à imagem de Deus. O propósito de Deus ao criá-lo é que quanto mais vivêssemos, mais semelhantes nos tornássemos a Ele. E que a nossa felicidade continuasse aumentando, as nossas capacidades continuassem aumentando. Esse era o propósito de Deus. Agora estamos vendo a mudança da condição do homem depois da entrada do pecado. E agora, a outra coisa que nos é dito, né, que para nós entendermos a obra da educação, então
quarta e último é o plano de Deus para ainda cumprir seu glorioso propósito na educação da raça. Deus ainda quer cumprir esse propósito. E como que ele faz isso? Através do seu propósito na educação da raça, ele implementou o plano da salvação. E que nós conhecemos, né? Espero que conheçamos experimentalmente, não só de teoria, né? E o que nos diz? Que esse plano da salvação nos concedeu um tempo de graça. E nos deu o auxílio que nós precisávamos para podermos fazer as escolhas, para podermos vencer essa inclinação para o mal, para termos o desejo de conhecer a Deus e a capacidade de conhecer a Ele. E agora, além disso, o que esse plano da salvação veio fazer? Veio restaurar o que foi perdido. O que foi perdido? A imagem de Deus. Então, o plano da salvação veio para restaurar no homem a imagem de seu autor. Segundo, primeiro é restaurar no homem aquela primeira coisa que ele foi feita, a imagem de Deus. Segundo, levá-lo de novo à perfeição, ao estado de perfeição em que ele foi criado. Deus quer que nós andemos no sentido contrário que o pecado nos leva, degeneração. Nós somos para ter a regeneração, a transformação. E a terceira coisa, promover o desenvolvimento do corpo, do espírito e da alma. Então, de novo, o plano da salvação, que é o plano da educação de Deus para a raça, né? Restaurar a imagem de Deus em nós, levarmos no sentido oposto do pecado, que agora é no sentido da perfeição que fomos criados, e o desenvolvimento do tripé do corpo, do espírito e da alma. Para quê? Para que se pudesse realizar o propósito divino da sua criação. Tal, diz aqui, tal deveria ser a obra da redenção. Essa é a obra da redenção. Mas agora eu quero que vocês escutem a próxima frase. Este é o objetivo da educação e é o grande objetivo da vida, que é restaurar no homem a imagem de Deus, levá-lo de novo à perfeição, é isso que Deus quer, que nós sejamos perfeitos em Cristo, e promover o desenvolvimento do tripé, do corpo, da mente e do espírito. E então, com isso, nós vemos que mais uma outra frase que nos é dita, que a obra da educação e a obra da redenção são exatamente a mesma. Então, quando nós estamos falando daqui por diante, né, de educação, e como nós podemos ter essa educação verdadeira, que trabalha com o corpo, o espírito e a mente, e essa educação que nos leva a nos tornarmos semelhantes a Deus novamente, com um preço infinito que foi pago, nós começamos a entender o valor da educação verdadeira. Uma educação que não se recebe de alguém que não conheça Deus. Porque o professor, mais do que a capacidade intelectual e os títulos que ele tenha, mais importante nos é dito para a educação é que ele tenha comunhão com Deus e conheça Deus e esse plano. Então, agora eu sei que nós temos mais 2 encontros e nós vamos estar conversando um pouco mais a respeito de como nós podemos implementar e qual a relação que tem do físico, do mental e do espiritual. Nós estamos pensando nisso porque eu só quero salientar para vocês uma coisa, que do começo nós tínhamos a verdade e Deus, o amor e o que ele queria de bom para nós. Do outro lado nós temos Satanás mentindo e destruindo as nossas capacidades. E essa luta está chegando num ápice. Nós estamos num momento em que, em todos os países, as doenças que mais aumentam, as doenças estão aumentando de forma terrível, isso a gente sabe, né? É diabetes, é autismo, é TDAH, doenças novas que vão aparecendo, fibromialgia, o câncer de uma forma enorme, né? Mas as doenças que estão aumentando mais rapidamente são as doenças mentais, são as doenças de alma, é ansiedade, né, que vem do medo, é depressão, que vem da tristeza, que vem de se sentir sufocado. Então, nós temos
essas duas lutas, pela mente, pelo corpo e pelo espírito do homem, desses dois terrenos. E é a obra da educação nos ajudar a desenvolver em meio, não ao Jardim do Éden agora, mas em meio a esse mundo, uma semelhança com Deus, que vai dar esperança para os outros e que vai testemunhar do poder de Deus para atuar em nossa vida. Então, todos nós aqui somos estudantes. Todos nós necessitamos desse desenvolvimento. E todos nós temos a promessa de que nós poderemos ser vencedores, mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Muito obrigada por vocês estarem aqui, muito obrigada pelo convite, e eu espero que amanhã, eu tenho algumas coisas, tem até uns filminhos que eu queria mostrar para vocês hoje, mas que eu vou mandar amanhã. Muito obrigada pelo carinho de vocês, que eu estou recebendo agora, e eu espero que nós possamos nos ver amanhã, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, eu quero deixar um tempinho para a gente perguntar amanhã. Hoje é mais assim, na questão da quarta-feira, né? Mais uma palestra, um culto, um sermão, mas se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa que não foi, que vocês ficaram com dúvida daqui, podem mandar para a Daniela, pode ser, Daniela, mandar para você e você manda para mim? Pode ser sim. Tá bom. Aí eu vou tentar responder amanhã para vocês, tá bom? Espero ver vocês amanhã, e se vocês quiserem convidar alguém mais, a gente deu a ideia geral, né? Vai ser um prazer estar com vocês, tá bom? Um grande abraço. Podemos fazer uma oração final? Pode orar. Tá bom. Querido Senhor, em meio a quando nós pensamos, em meio a esse mundo em que nós vivemos, quando nós olhamos para trás, para o seu plano original, e pelo propósito que o Senhor tinha para nós ficamos encantados com o seu amor, a sua bondade. Mas mais encantados ainda é de ver que como raça, depois da escolha que nós fizemos, o Senhor ainda, na sua misericórdia, encontrou uma forma tão difícil para o céu inteiro, mas uma forma que nos deu uma segunda chance, nos deu um tempo de graça. Amém. E cada um de nós, Amém. Senhor, estamos vivendo nesse tempo de graça. A nossa vida é um tempo de graça, para que nós não venhamos a culpar Adão e Eva, porque nós agora temos a chance de fazermos as nossas próprias escolhas. Senhor, nós te agradecemos. E nós te pedimos que o Senhor nos traga essa força, porque por nós mesmos sabemos que não podemos fazer. Mas maior é o que está conosco do que aquele que é contra nós. Senhor, ajuda-nos que nós possamos não só aprendermos na nossa vida, como nos desenvolvermos em todos os aspectos, como temos uma mente mais clara, mais perceptiva, como temos um espírito que consegue captar as mensagens do céu que o Senhor nos manda, e que nós possamos ter em todos os aspectos, no nosso aspecto físico, mental e espiritual, honrarmos ao Senhor e podermos desenvolver tudo isso, crescermos à estatura completa de Cristo Jesus. E que nós possamos estender essas bênçãos para aqueles que estão ao nosso lado. Que aonde a doença nós possamos trazer cura, que aonde a fraqueza mental nós possamos mostrar para eles o caminho para a força mental, aonde há fraqueza espiritual, que eles possam ser iluminados com a tua presença brilhando da nossa face. Nós pedimos essas graças, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, só uma coisa que eu ia falar para vocês. Quando eu estava falando da questão espiritual, né, de nós ouvirmos, uma coisa que eu achei fantástica, que eu vi recentemente, é que quando nós somos ressuscitados, nós vamos reconhecer a voz do nosso anjo da guarda. Vocês já pensaram? Sabia que era muito em Maria Bonita? Sabia que esse negócio sobre a Maria Bonita? Como é que é? Então, nós vamos poder reconhecer a voz do nosso anjo. Por quê? Porque nós aprendemos a distinguir a voz dele quando ele falava para nós. Não por esse caminho, não por aqui. Agora, olha, cuidado com isso. Se nós ouvirmos, nós atendermos,
estaremos entre os ressurretos, né? E vamos reconhecer. Que privilégio ouvir a voz de Deus, do Espírito Santo e dos nossos anjos que trabalham em conjunto para a nossa salvação e a nossa educação. Uma boa Amém. noite para todos, queridos. Amém, que bênção. Muito obrigado. Para você também. Obrigada. Obrigada. Um recadinho para amanhã. quem está em São Paulo, Minas, nós começamos às 20 horas de Brasília, tá bom? Horário de Mato Grosso, às 19 horas. Então, até amanhã, e eu vou dar uma forma de enviar o link para todo mundo amanhã, tá bom? Mato Grosso está no mesmo horário meu. Que beleza. Estamos no mesmo tempo, gente. 19 horas, tá joia. Certo. Então, Um abraço a todos, pessoal. tchau, tchau. Tchau. Ah, eu não sei, né?